Olá, turma! Sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional, Programação de Jogos Digitais. Aqui, professor Sidney que vos fala, nossa unidade curricular, Banco de Dados, ok? Vamos dar sequência aí, né? Olá, Emanuele, tudo bem? Bom dia, Débora. Como que vocês estão? Estavam gazeando minha aula? Beleza, Emanuele, Débora, Ana, bom dia para vocês, bom dia, turma. Deixa eu só me enquadrar aqui na câmera certinho. Beleza. Sueli entrou agora, quem mais? A Ana tá ali, bom dia, Ana. Vamos dar sequência, vamos tentar, né? Nesse finalzinho aqui, temos 20, 30 minutos. 30 minutos de aula, tá ok, turma? Voltando aqui então no nosso gerenciamento sobre questão de banco de dados, vamos mexer lá com o nosso workbench, tá? Então abre o workbench de vocês aí, vamos dar sequência ali na criação que a gente estava fazendo no banco de dados, na tabela lá. Beleza? Então abram. O Adriano, acho que ontem tinha conseguido, estava tudo certo, não sei se ele está na sala aí já. Quem mais tinha conseguido aí a criação das tabelas lá? Criação do esquema, banco de dados sucos, né? Daí a gente estava criando uma tabela e essa tabela a gente estava colocando, inserindo dados nela, certo? Vamos dar sequência aí então, tá? Eu vou voltar aqui lá onde a gente estava, né? Tá, vamos lá, vamos lá. Falamos aqui dos tipos de dados, né? Tiny int, que é 1 byte, small int, que é 2 bytes, medium int, que é 3 bytes, int, que é 4 bytes e big int, 8 bytes, né? E aí do lado tem o que ele cabe de dado e com intervalo com sinal e sem intervalo de sinal, usando, né, a questão do inside, né? Usando o inside a gente consegue tirar o sinal e aumentar aqui a capacidade de armazenamento desse dado, tá? Beleza? Então quando a gente tem dados simples ali como idade, né, data de aniversário, ou quando a gente quer colocar um valor, se sim ou se não, né? Por exemplo, fez o pedido, né? Número, pedido feito, ok? A gente pode colocar 1 ou 0. Colocando 1 e 0, a gente pode usar um dado tipo tiny int, né? No nosso banco de dados, beleza? Só para dar exemplo para vocês aí. Então nós tínhamos lá esse exemplo prático aqui da criação da tabela de alunos. Tá, então aqui a gente tem lá a nossa tabela sendo criada, alunos. Nós temos aqui o ID do tipo inteiro, um site autoincremente, né? Está dizendo que nós vamos incrementar o ID aqui automático, tá? Beleza? Então ele vai gerar números automáticos aqui de identificação. A idade a gente tem um tiny int aqui e o ponto nós temos um small int, né? 1 byte aqui, 2 byte, bit ou byte, né? Bit, 2 bit aqui. Beleza? Primary key aqui, formação de chave primária usando o ID, a coluna ID. Fizemos esses exemplos e nós estávamos lá no SQL, usando o MySQL no Workbench. Fizemos aqui sobre os decimais, né, números decimais, precisão de simples arredonda valores, float, double, a gente precisa um dupla mais exata e decimal aqui, número fixo, grava exatamente o que for digitado dentro dele. Beleza? O out of range aqui que acontece, né, é quando a gente excede os tamanhos dentro dos números que a gente delimitou, né? Se a gente tem um valor aqui, vamos voltar aqui. Nós temos aqui um valor de idade tiny int, que é de 1 bit, e vai até 255, né? Tá? Usando aqui um siget, a gente tira o sinal de menos e de mais, né? Então a gente tem aqui idade que pode ir até 255. Difícil alguém ultrapassar isso aqui, né? Mas por acaso, se for usado 300 aqui para alimentar essa informação aqui, ou 260, 256, a gente já ultrapassa o limite aqui do TINIT, que é 1 bit, né? Tá? Então, ultrapassando esse valor aqui, nós temos um erro. Out of range. Beleza? Então, nós temos esse erro aqui. Esse é o famoso erro que a gente vai costumar ter aí dentro desses parâmetros aqui.
Vamos lá dar sequência então na nossa aula. Então a gente criou essa tabela lá. Quem conseguiu criar ontem essa tabela? O Adriano tinha o único que tinha me avisado que tinha criado, o resto da turma eu não sei se tinham criado. Vamos lá então. Abre lá o workbench de vocês. Então ontem eu parei aqui com a aula, né? Tá? Deixa eu diminuir aqui. Diminuir aqui um pouco. Beleza. Nós paramos aqui, criamos essa tabela. Quem está com a tabela criada dentro do... Salva aí no computador aí. Dá um ok, professor. Vamos lá, turma. Vamos responder, professor. Quem está com essa tabela criada lá. Então, não está criada, né? Você vai precisar criar. Então, vamos lá no início, né? De tudo. Como que faz para criar a tabela? Né? Não temos nada criado. Primeiro, nós temos que criar um esquema, né? Tá? Vamos lá no início de novo. Precisamos criar um esquema. Create esquema, né? Vou colocar sucos aqui. Suco, tá? Suco, desculpa. Suco não, né? Suco. Ponto e vírgula. Create. Ah, tá dando um erro aqui por causa do ponto e vírgula aqui do anterior. Beleza? O erro dá sempre da linha anterior, tá? Deu um erro aqui, ó. Deu um erro aqui pra mim. Eu não tô com erro nessa linha aqui, tá, turma? É bem importante essa informação aqui. Quando dá esse erro aqui, provavelmente é uma linha anterior que tá dando erro, tá? E a linha anterior é essa aqui, porque eu não coloquei ponto e vírgula aqui. Então, vamos criar aqui esse esquema novo aqui, que é a tabela, tá? Que é o banco de dados, desculpa. Então, foi criado aqui, ó, já estava dizendo aqui, esquema criado com sucesso. Eu dou um refresh aqui, eu tenho o suco criado aqui, tá? Então, o suco é novo, não tem nada aqui dentro dele. Tá? Eu vou colocar agora as minhas tabelas, né? Então, vamos lá, vamos esquecer isso aqui agora. Create table produtos, né? Produtos. Vamos abrir e fechar parênteses, ponto e vírgula. Dentro disso aqui a gente vai criar a tabela lá que a gente foi criada a aula passada, né? ID, tipo int, autoincremente, né? Ponto e vírgula. Só vírgula, desculpa. Então a gente tem aqui a criação da tabela que já está aqui, já, tá? Deixa eu pegar ela aqui, os dados dela aqui. Tá aqui, ó. Eu não vou fazer tudo ela de novo, senão a gente vai perder tempo, tá? Então vamos lá, vamos executar esse comando aqui dentro do suco. Então eu tenho que saber que eu estou dentro do suco, eu clico 2 vezes dentro do suco aqui para saber que eu estou trabalhando dentro desse banco de dados aqui. Então, create lá, já criou com sucesso, então agora nós temos a tabela aqui, né? Dá o refresh aqui. Então a gente tem a tabela criada aqui, ó, produtos, tá? Depois disso, eu pedi para vocês inserirem conteúdo, né? Inserir dados dentro da tabela, tá bom? Tabela criada, Emanuele? Sucesso. Então aqui tá os dados que vocês podem inserir, tá? Então copie aí. Vou deixar um tempinho nessa tela aí. Vocês podem copiar ou pode criar aí à vontade, tá? Usando sua criatividade. Pode ser todos esses aqui, pode ser menos. Fique à vontade, então. Então você vai usar aqui esses comandos aqui, né? Escreve insert. Quando você escreve insert aqui, ó, ele já dá o autoincremente ali, ó. Insert. Tá? Into, né? Que está dizendo que é dentro da tabela produtos, né? Olha lá, ele já aparece a tabela para mim. E você vai colocar ali entre parênteses a sequência da tabela aqui, ó. Nome, preço, peso, tá? Nome, né? Preço e peso, tá? Fecha, escreve valores, né? De valores. Eu quero adicionar valores, tá? E aqui vai colocar os valores daí entre aspas, né? Depois, né? Parênteses entre aspas, bola de gude, eu vou colocar aqui.
Tá? Bola de gude, fecha, aspas simples, vírgula. Preço eu vou colocar aqui 10 reais, vírgula, grama 0,10 também. Fecha, tá? Eu vou criar só um dado aqui. Vou inserir só uma informação aqui na minha tabela. Tá, então vamos dar ok. Deu erro de alguma coisa aqui. Deixa eu ver o que deu de erro. Deixa eu só achar o meu erro aqui. Ponto e vírgula aqui no final. Tá? Ponto e vírgula. Beleza. Então eu criei aqui um item só, tá? Ó, posso inserir de um em um ou posso inserir de monte em monte, né? Em quantidade, tá? Ó, vou dar um select aqui. Então a tabela aqui, ó, ID automático 1, bola de gude ficou com o ID 1, preço 10, peso 1 grama, 10, né? 10 gramas, 10, sei lá, quantidade aqui do peso que eu coloquei, beleza? Quero acrescentar mais, então eu venho aqui e faço esse insert aqui, vai inserir mais dados dentro do meu banco de dados. Ok, ó, diz que já está ok, tem um verdinho aqui embaixo, né? O cheque de verde ali que está ok. Eu vou dar um outro select. Então eu tenho aqui uma tabela já com os dados inseridos dentro do meu banco de dados, tá certo? Aqui, ó, ID 1 foi o primeiro que eu acrescentei e depois ficou automático ID 2, 3, 4, 5 e 6 na próxima sequência. Tá, se estava terminando a tabela, pode voltar? Vou voltar. Então vamos lá. Então eu vou dar aqui, eu posso dar um rollback aqui, né? Um comando rollback que volta tudo. Mas eu vou apagar aqui a minha tabela inteira aqui, ó. Drop esquema, vou apagar o esquema inteiro. Então não existe mais esse esquema aqui, vamos criar de novo lá a pedido do Wagner ali, tá? Voltando aqui os comandos, comando para criar dentro do banco de dados aqui uma tabela, um banco de dados, depois a gente vai criar as tabelas. Então aqui eu já tenho um suco que da aula anterior, suco 2, mas eu vou criar uma com vocês nova aqui. Refresh. Create, né? Ele faz a incrementação sozinho ali, ó, aparece, ó, um KW ali, ó, KW. Eu dou um tab, ele completa para mim. O que eu quero criar? Eu quero criar um esquema, né? Tá? Então eu vou criar um esquema aqui. E o nome do meu esquema, qual que vai ser? A tabela, o banco de dados que eu vou criar. Suco. Nós estamos falando de suco, vamos criar suco. Se criar outro aí, pode criar outro. Fica à vontade, tá? Ponto e vírgula. Tabela criada. Ó, ok, check-in aqui embaixo. Vou dar um refresh aqui. Apareceu o suco aqui, tá? Apareceu o suco, eu clico duas vezes, ó. Porque ele ficou transparente lá, tenho que clicar duas vezes para mim estar acessando esse banco aqui, ó, que eu quero trabalhar com ele, tá? Então vamos apagar aqui agora. Vamos fazer agora a criação das tabelas aqui, Wagner. Então, mesma coisa, create, que é de criação, create table. Agora eu quero criar a tabela. Table, vai aparecer ali para mim, ó, o KW ali para completar. Beleza? Aí eu vou dar o nome da tabela. Que tabela que eu quero? Produtos, né? Nós estamos criando produtos. Produtos. Aí dentro dessa tabela, abre parênteses, fecha parênteses, ponto e vírgula. Dentro dela eu vou colocar agora as colunas que eu quero, né? As colunas que eu quero, ID, do tipo inteiro, autoincremente, porque eu quero que seja incrementado automático a esses números. Beleza? Vírgula. Agora eu quero o nome, né? Nome. Tipo varchar. De caracteres. 100 caracteres. 150 caracteres, vamos ver. Tá? Beleza? E assim por diante, tá? Não vou fazer tudo o código aqui porque a gente tem ele aqui em cima. Aqui pronto já. Do produtos aqui, ó. Então a gente tem ele aqui. Deixa eu voltar aqui, onde que eu estava. Aqui. Então nós temos ele aqui, ó, desse ponto aqui, da linha 9 à linha 15 aqui. Tá?
Se eu colocar ponto e vírgula aqui, quer dizer que eu estou encerrando esse bloco e estou começando um novo bloco embaixo. Por que dá erro quando eu tiro aqui, ó? Dá erro na linha de baixo. Esse erro aqui está dizendo que eu estou com erro na linha anterior, né? Por quê? Porque eu tenho uma sequência de comandos aqui dentro do SQL, do MySQL. Então, se eu fizer só isso aqui, ó, selecionar só isso aqui e rodar, ele vai rodar, tá? Ele vai ignorar ali. Mas, como eu tenho outras coisas aqui, então eu respeito aí, coloca a vírgula para não dar esses erros aí. Aqui você vai colocar ID, nome, preço em decimal, peso em float, né? Chave primária e tal. Vai rodar essa sequência aqui, ó, rainho, vai rodar, ó, check-in, create, table, produtos com sucesso. Ó o check-in verde aqui embaixo no rodapé aqui, tá? Então a gente vai dar um refresh aqui, ó, tem esse ícone aqui. Deixa eu só pegar minha caneta aqui. Ó, tem um ícone aqui, ó, que é o refresh, tá? Beleza? Então eu tenho que apertar ele. Então apertando ele aqui, eu tenho a tabela criada aqui já. Nossa tabela produtos está criada, Wagner. Tá bom? Então nós temos aqui, ó, as nossas colunas, ID, nome, preço e peso. Index aqui, né? Nós temos a chave primária. Chave primária nós temos aqui o ID aqui, né? E chave secundária a gente não tem. E Tigers são os gatilhos, a gente também não tem. A gente vai aprender nas próximas aulas aí a criar gatilho, beleza? Então nós temos aqui essa questão aqui do banco de dados, beleza? Apagar aqui. Agora nós vamos lá inserir os dados, né? Qual o erro que está dando aí? Tem que passar para mim saber. Você consegue fazer sozinho esse erro aí, aparece aqui no rodapé aqui, ó. O erro normalmente aparece aqui no rodapé, Wagner. Ou você fez alguma coisa aí errada, tá? Ó, o erro aparece aqui, ó. Beleza? Eu preciso do código do erro. Você fez alguma coisa errada aí que não deu certo. Alguma coisa errada que não deu certo. Gostou da ideia, da frase? Então é isso, ó. Criou a tabela, tá? Certinho, ó. Nesse parâmetro aqui você tem que criar, tá? Se tiver alguma coisa errada aí, é porque você não selecionou talvez a tabela aqui, ó. Tá? Você não selecionou a tabela certa aqui e você fez algum dado errado aqui, ó. Limpa tudo o teu a área de trabalho aí, deixa limpinha ela. A minha tá cheia de coisa aqui. Aí, beleza. E agora você vai inserir os dados, tá? Você pode inserir manualmente, que nem eu fiz aqui embaixo, ó. Insert, into produtos, nome, preço, peso, valores, né? Eu coloquei aqui, ó, bola de gude. Coloquei aqui nome, coloquei aqui preço e coloquei aqui peso. Tá? Pode fazer assim, ponto e vírgula, individualmente, ou pode fazer assim, ó, vários de uma vez, tá? Vamos colocar primeiro de um aqui para você ver, tá? Eu vou inserir, ó. Ok, ó, create produtos, né? Table produtos inserido com sucesso. Eu vou dar um refresh aqui, ó. Vai aparecer aqui já dentro da minha tabela das colunas aqui de nome, vai aparecer aqui, ó. Já foi adicionado alguma coisa, tá? A gente tem que dar um select depois para ver se isso aqui se apareceu ou não, beleza? Vamos dar o select? Ó, select. Aparece aqui, ó, bola de gude, R$10, 10 gramas, beleza? Então, você acrescenta aí, aqui ó, aparece aqui embaixo. Aparece aqui embaixo, aqui, tá? Nossa tabela, ó, nosso select aparece aqui pequenininho. Beleza? Por quê? Eu só inseri esses dados aqui. Agora vamos inserir mais dados aqui, ó.
insert into produtos, na tabela produtos, nome, preço, peso. Por que esse nome, estou falando que essa sequência aqui, ó, que tem que obedecer essa sequência que está aqui, ó, nome, preço e peso. O ID não precisa eu colocar aqui porque eu fiz o auto-incremente aqui, ó. Tá? Então ele está incrementando só automático aquele número para mim. Então não preciso se preocupar com isso. Vou aqui, vou dar um executar aqui, né? Execute, um rainho aqui. Ele vai executar, tá? Vamos dar mais um select. Ó, o select, ele tá dando um select lá dentro da tabela produtos para saber o que eu tenho dentro. Tá aqui. Produtos foram acrescentados, ó. Eu tenho a bola de gude que foi a primeira com a ID 1 e a sequência aqui, ó, ID 2, 3, 4, 5 e 6, que são os outros dados aqui que eu coloquei. Beleza, turma? Então essa que era a nossa missão aqui da aula de ontem. Vamos continuar aqui. Deixa eu voltar no slide lá, ver qual que são os próximos passos lá. Todo mundo conseguiu aí na sala? Todo mundo conseguiu? Wagner, o Adriano. O Adriano tá na sala hoje? Não me respondeu? Não me deu oi, não falou nada? Não tá, né? O Adriano não tá. Débora conseguiu, Ismael, João, Kaique, Natália, Sueli. Hoje ele não tá, né, Emanuel? É, eu senti falta dele, aquele que me enche de perguntas toda hora. Tá, todo mundo acho que conseguiu, né? Na tabela, lá no... Tá, você quer ver? O que você quer ver lá? Vou voltar lá. Só me fala o que você quer ver aqui. Você quer digitar os dados, copiar os dados, isso? Quer que eu mande para você? Pronto, deu certo? Então é isso aqui, ó. Parabéns, vocês já conseguiram criar um esquema, criar um banco, né? Simples ali. Desse esquema, desse banco, a gente já criou uma tabela, produtos, e dentro dessa tabela produtos a gente conseguiu inserir nossos dados. Isso aí, pessoal. E a gente conseguiu dar o select, né? Verificar o que está dentro do nosso banco de dados. Parabéns, meio caminho andado já, né? Tem outros comandos lá que a gente aprendeu já nas outras aulas, né? Fazer um select, fazer os views, né? Fazer os joins, né? Consultar várias tabelas, outros esquemas também, né? Fazer um view. Tudo isso a gente viu em aulas anteriores, só que a gente não colocou em prática, né? A gente vai poder colocar em prática agora, nessas últimas aulas aí, que na verdade a gente tem aí agora mais uns 4, né? Encontros aí. Nós temos encontro na terça e na quarta, mas são mais umas 3, 4 semanas de aula aí só. E a gente está finalizando a nossa jornada e nossa caminhada aí, né, turma? Semana que vem eu quero fazer mais uma avaliação com vocês, tá? Então nós temos a V1 que já foi feita, nós temos a amostra, né? A amostra de jogos digitais que foi feita, que vai se valer nota também. Vai ser como uma segunda V. E a terceira V vai ser semana que vem. Só que é bem tranquilo. Eu fiz um joguinho em HTML, vocês vão fazer revisão desse joguinho. Vai ter pontuação lá, né? XP, pontuação XP. Quando vocês terminar essa revisão, eu vou lançar a prova para vocês também. É um arquivo HTML, né? A prova é online, você faz pelo navegador ali, pelo Google, ou o navegador que vocês usam aí. Qual navegador que vocês usam aí? Vai ser o navegador que vocês usam aí. Eu só vou pedir para a professora daí no dia não deixar vocês abrir o VS Code, porque senão vocês abrem aí o arquivo dentro dele, né? E acabam mexendo em alguma coisa ou tentando fazer fraudar alguma coisa, alguma informação dentro do código, né? A ideia não é essa, a ideia é vocês usar como se fosse dentro de uma página mesmo, entrando numa página aí da internet, dentro do Chrome, que nem a Emanuele falou, vão acessar pelo Chrome ali o arquivo e vão responder a prova ali, né? Vai ser de múltiplas escolhas, né? Daí você vai responder, vai ter as notas ali, vai tirar o print para mim e vai exportar o arquivo em PDF para mim. Eu vou dar como avaliação feita, nota para vocês aí aula que vem. Beleza? Vai ser esse processo aí. Um processo diferente, a gente nunca fez prova desse jeito aí. A gente vai fazer, beleza? Tranquilos? Vamos voltar lá. Quem conseguiu, todo mundo conseguiu fazer aí a criação da tabela do banco de dados? Deu tudo certo?
Sim, sim, Manuel. Vamos lá então, voltar aqui. Mais 10 minutos de aula. Essas aulas nossas aí, quando tem prática, é meio travada mesmo, que é normal, tá, turma? Normal porque vocês têm que fazer, desenvolver. Vocês têm que, além de vocês terem que entender, quando se coloca em prática, dá uma travada mesmo, é normal. A prática ela é mais complicada, mais delicada, né? Você tem que pensar um pouco mais, lembrar dos conceitos e tudo mais. Tipo data, então, vamos falar tipo data. Date, né? Armazena data, ali está o exemplo ali do lado ali. Deixa eu pegar minha caneta aqui de novo. Deixa eu pegar minha caneta. Então nós temos aqui o exemplo aqui, né, do tipo date, vai guardar aqui, ó. Tá? Americano guarda sempre assim, né? Ano, mês e dia, né? Tá? Então nessa sequência aqui sempre vai ser assim. Data time, o tipo é data time, guarda data e hora, né? Já diz aqui a palavra, né? Data e time. Então guarda horas e data e hora, tá? Beleza? Sempre nesse formato aqui também. Aí a gente tem o timestamp. Timestamp, o tipo de dados timestamp aqui, ele guarda data, hora com fuso horário, tá? A diferença aqui então é que ele guarda com fuso horário, beleza? Fica parecido, só que ele procura sempre o fuso horário, beleza? Time. Time ele vai guardar só o horário, tá? Então quando você quer guardar um dado só de horário, só de horas, né? Então você usa time. E o year, quando você quer guardar só ano, tá? Por exemplo, aqui o ano que nós estamos, 2025. Beleza, turma? Sequência aqui agora, vamos ver se a gente consegue aplicar isso. Então agora você vai criar lá agora uma tabela. Então abre o VS Code de você lá de novo, pode copiar aqui o exemplo do professor. Você vai criar essa tabela aqui lá no teu banco de dados Suco, ou qual outro nome que você deu aí, não sei qual tabela, qual banco de dados você criou no teu esquema, tá? Eu prefiro que você sempre faça igual o professor, porque daí fica mais fácil a gente entender os erros, tá? Então na tua tabela que criou agora há pouco, que o Wagner criou, que você criou, ou que você está usando já, que já está salvo no teu computador. A minha tabela aqui é Suco. Você vai criar essa tabela aqui, logs, tá? A gente vai criar essa tabela logs aqui então. Beleza? Vamos lá? Então você vai criar aqui, ó, tabela logs, né? De novo, aqui nós temos o ID do tipo inteiro, autoincremento, vai incrementar automático aqui a nossa identificação, nossa chave primária, né? Que vai ser ela automática já. Nós vamos ter duas colunas, ação e data de evento. Então a ação vai ser do tipo varchar, com 50 caracteres. E nós vamos ter data do evento, que vai usar um tipo de dado data time. Beleza? Então bora lá criar, turma. Vamos lá. Vamos lá para o nosso MySQL Workbench. Voltar lá, vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Então nós temos aqui já prontinho, né? Deixa eu fechar aqui. Prontinho, porque eu gosto de deixar ali já digitado para a gente ganhar tempo, tá? Não é preguiça, tá, turma? É que a gente ganha tempo. Se eu precisar ficar digitando tudo aqui, é 10 aulas para a gente aprender o conceito aqui. Então a ideia aqui, ó, mesma ideia. Create de criação, table de criar a tabela, então, e log é o nome que a gente vai dar aqui a nossa tabela, tá? Vai usar o ID, ação varchar, data do evento, data time, chave primária aqui. Vamos rodar esses comandos aqui. Beleza, ó. Create table logs foi criado. Então a gente consegue ver aqui, dando um select aqui, né? Select asterisco from logs. Né? Então eu selecionei aqui a tabela logs, não tem nada, ó. Não tem nada, mas ela foi criada, tá bom? Bora lá? Quem conseguiu criar aí já?
Me responda aí. Nós estamos usando aqui agora tipo diferente de dados, é o data time, tá? A gente já é acostumado a usar o varchar já. O varchar já, né? Fica até bonito falar varchar já. E diferente aqui que nós estamos usando é o data time, beleza? Vamos ver como que a gente fica a questão da data e horas junto, beleza? Quem conseguiu aí? O professor tem que ir mais devagar, né? Porque vocês têm que digitar, né? O professor não quer digitar, mas tem que esperar vocês, né? Ou se vocês quiserem que eu... Não, eu não vou mandar, porque tem que digitar mesmo, para aprimorar aí. Quanto mais digitar, melhor vocês vão ficar em criar, em fazer, em desenvolver essas ideias aí, esses comandos dentro do SQL, do MySQL. Posso dar sequência nos inserts aqui? Todo mundo conseguiu criar essa tabela aí já? Em Manu, Emanuele, em Wagner. Acalme, né, professor? Eu só pedi pra vocês me responder, não falei que eu tava apressando vocês. O professor tá... Também vocês me roubaram 40 minutos da minha aula? Roubaram nada, né? É feio falar roubar, né? Burlaram o sistema. Quero saber quem que vai pagar esses meus 40 minutos aí. Que eu tive que tomar café e ficar aqui sentado esperando. Que eu sofri aqui, eu tive que ficar sentado aqui tomando café. Sofri bastante, Emanuel. A mesma ideia aqui, tá? A gente vai criar a tabela e depois a gente vai inserir os dados, tá bom, Emanuel? Então, que hora que terminar aí, se quiser já inserir os dados, deixa eu dar um espaço aqui que eu tenho os dados aqui já. Pronto já para vocês, né? Tá, a ideia aqui para vocês já, beleza? Eu inseri na minha tabela aqui, ó, ação, né? Então lá, eu tenho lá minha coluna aqui na minha tabela, ó, criado a tabela, deixa eu dar o refresh aqui. Então eu tenho aqui, ó, logs, deixa eu fechar o produtos, eu tenho logs, eu tenho coluna, dentro das colunas eu tenho ID, ação e data de evento. Data evento, tá? Data underscore evento. Então essa sequência aqui, por isso que eu sempre coloco aqui, declarando que eu quero essa sequência aqui dos meus valores, né? Valores de valores que eu quero acrescentar dentro dessa tabela. Então eu coloquei aqui vários dados, né, de uma vez só. Então eu coloquei aqui dado início de jogo, a data que eu coloquei aqui, ó, data do tipo data time, tá? Então eu coloquei 25, né, ano 25, mês 11, dia 3, né, tá? Data, hora 19h30, tá? Beleza? Você pode colocar a data de hoje e a hora de agora, se você quiser. Mas eu coloquei datas aleatórias aqui. Daí fechei esse dado aqui, tá? Se eu quisesse acrescentar só esse dado aqui, eu ia fechar com ponto e vírgula aqui. Mas como eu vou acrescentar outros dados, eu coloco vírgula e continuo, tá? O jogador coletou o item raro lá às 19h32 do dia 3 de 11 de 2005. Inimigo derrotado às 19h34 e 45, 3 de 11 de 2025. Jogador perdeu vida lá às 19h36 e 20 segundos do dia 13 de 11 de 2025. O jogo foi pausado lá às 19h38, né, em ponto, 0 segundos ao dia 3 de 11 de 2025. E o jogo foi finalizado às 19h45 e 15 segundos do dia 3 de 11 de 2025. Esses são os meus logs, né? Então, parecido aí com um banco de dados de um jogo, eu teria lá os meus logs que foram feitos, né? Todas as minhas atividades dentro do jogo.
eu ia ter esses registros dentro do meu banco de dados. Aqui simulando mais ou menos a ideia de um banco de dados aí dentro de um jogo. Beleza? Então essa que é a atividade para vocês fazerem agora e treinarem aí. Criarem o banco e inserir dados, né? Eu vou pedir para ele continuar a tela ali, para vocês continuarem copiando essa ideia. E quero que vocês repliquem aí, então, essa criação de banco de dados log aí, com essas informações aí. Depois você vai dar um select aí, né? No final, depois que você inserir os dados, vai dar um select. Desculpa, é que eu não fiz a inserção aqui. Vamos fazer a inserção aqui dos dados. Beleza, foi acrescentado. Agora eu vou dar um select. Os dados vão aparecer aqui. Tá vendo aqui embaixo? Pequenininho aqui, mas dá pra ver, né? Eu tenho dificuldade de aumentar aqui os números aqui. Aumentei um pouquinho ali os comandos, mas dificuldade de achar aqui aonde aumenta o tamanho da minha tela aqui. Beleza? Então foi criado aqui, ó, ID, todos os logs que eu falei para vocês aqui. E de novo, né? Acabou a aula, né? De novo acabou a aula. Então por hoje a gente fica por aqui, então. Valeu, turma. Até a próxima. Aquele abraço.